Olá, eu sou a Danda Papo, eu sou coach de carreira e coach vocacional e hoje eu estou com a Andrea Dias, que ela é fotógrafa, ela é videomaker e eu tenho um grande carinho pessoal por ela, porque ela fez todo o meu canal do YouTube, ela que cuida de toda a minha trajetória profissional, tenho uma gratidão enorme pelo seu trabalho e como você tem uma trajetória muito bacana, Deia, de história de trajetória profissional, que você passou por várias áreas, eu queria muito que você trouxesse tudo isso para esses jovens que estão ingressando agora nesse mercado e que querem entender um pouco das áreas, dos desafios, que caminhos que eles podem traçar, né, profissionais. Então, eu acho que você tem muito a contribuir hoje com a gente. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, Danda. Eu acho muito legal falar dessa parte de audiovisual, com a época que a gente está vivendo, né? Muita coisa é digital, é de internet, é em vídeo, e é uma área que vem crescendo muito, né? Então, eu acho muito legal para quem ainda está pensando no que fazer e gosta muito dessa área do audiovisual, eu acho legal a gente bater esse papo. Sim, bom, para começar, gente, eu queria contar um pouquinho brevemente da história da Andrea para que vocês possam conhecer um pouco do background dela. Bom, a Andrea, ela é formada como radialista, formada em 1998 pela Universidade São Judas Tadeu, trabalhou em produção em emissoras como a MTV, SBT, Bandeirantes e TV Cultura, fez produção de casting de objetos, de externas e de base, e além de TV, ela fez alguns freelas em produtoras menores, depois ela foi para a Prevent Senior acompanhar as externas de um programa de TV que eles tinham na Band São Paulo. E atualmente ela trabalha como fotógrafa, videomaker e editora. É muita coisa, hein? É bastante coisa, entrega a idade, né? Mas é bastante coisa. Bom, vamos começar, Deia. Me conta uma coisa, quando você era pequena, você tinha já essa curiosidade de fotografar, de filmar? Como é que era você? Então, assim, quando eu era criança, eu falava que eu queria ser tudo. Minha mãe fala que cada dia eu falava que eu ia ser uma coisa. E eu falava que eu queria ser engenheira, porque depois eu queria ser advogada, depois eu inventei que eu queria ser veterinária. Só que as minhas brincadeiras, o que eu fazia? Eu construía câmera de caixa de sapato com uma lâmpada dentro e botava minhas bonecas assim para dirigi-las. Eu falava, então agora com vocês, fulana de tal. Aí tem uma história que é muito engraçada. Eu assisti um filme que eu não lembro, mas a minha mãe disse que nesse filme eles revelavam, tinha aquele quarto escuro, vermelho, e tinha revelação de foto. No outro dia, eu peguei a câmera da minha mãe, estava com um filme de uma viagem de férias que a gente fez, abri a câmera da minha mãe, tirei o filme, puxei todo o filme, enfiei na pia e botei um monte de produto químico, pendurei no varal e falei, agora vamos revelar. Ai, então, que fofo! E aí eu estraguei a viagem, mas a minha mãe não conseguiu me dar uma bronca, porque ela falou, gente, onde tira essas ideias? E aí eu sempre, quando tinha festa de aniversário, eu dirigia as pessoas. Então, vamos supor, cantava parabéns, eu falava, peraí, agora você fica aqui, você está na frente de vó, vem um pouquinho mais para cá. Então, assim, eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu já fazia isso. Então, eu dirigia todo mundo. Meu pai, uma vez, fez se eu não me engano, ele fez um trabalho que o rapaz da obra gostou muito dele e deu uma máquina fotográfica para ele, que é uma Zenith manual, que eu tenho até hoje. E na época não tinha internet para a gente baixar tutorial nem nada. A gente comprava um filme fotográfico, abria a caixinha e lá tinha umas instruções de dia de sol, ISO tal. E eu comecei a brincar com essa câmera. Então eu pedia dinheiro para minha mãe, que eu tinha uns 13, 14 anos, comprava um monte de filme, e isso era uma coisa natural. Na época da faculdade, eu comecei a flertar em fazer cinema. Eu tinha feito, na época, com a psicóloga, um teste vocacional. E o teste vocacional deu completamente para artes, para humanas. Na época, eu fazia teatro também. Fiquei perdida, falei, pô, eu sei que é comunicação, mas eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu vi que tinha comunicação social e que em comunicação social você podia escolher depois. Tinha publicidade, jornalismo, acho que tinha relações públicas e rádio e TV. Na minha cabeça, eu falei, não, vou fazer publicidade. E eu tenho 2 anos, na época, a faculdade que eu fiz a São Judas, você fazia os 2 primeiros anos básicos,
que você tinha sociologia, economia, marketing, português, você tinha várias matérias, todas essas 3 áreas precisam saber, as 4 áreas, e depois você escolhia. Tá? Deia, o que você aprende na faculdade de rádio e TV? Os 2 primeiros anos, quando eu fiz, você aprende a parte básica, né? Então, você tem marketing, você aprende história da comunicação, a história da televisão, história do rádio, aprender semiótica, todas as táticas do marketing para a TV, o que você vai usar disso, você vai ter estatística, sociologia, português, você vai ter redação para televisão, como se escreve para TV, a parte, então você vai ter roteiro, você vai aprender a roteirizar, então, você vai aprender a fazer um roteiro da maneira universal para que qualquer pessoa que seja da área saiba ler aquele roteiro. Você vai aprender a fazer ele tecnicamente, geral. Então, você vai aprender todos os tipos de enquadramento, todos os tipos de luz. Você vai aprender direção de fotografia. Tipo, Ai, que legal, tudo eu tô amando. Aí você, na faculdade, eu tive 1 ano de fotografia. Então, você vai aprender os pilares da fotografia, você vai aprender o que é exposição, o que é velocidade, o que é ISO. E tinha aula prática, Deia? Tinha. Assim, aula prática de vídeo, aula prática de fotografia, como editar um vídeo, como fazer uma propaganda. Tinha essa parte prática? Na minha faculdade tinha, mas lembrando que eu peguei o fim do analógico. Então, eu peguei fotografia com filme. Então, a gente teve na faculdade fotografia, teve revelação. Vídeo a gente teve, então, assim, a gente pegava emprestado a câmera da faculdade, que era um trambolho desse tamanho, que a gente usava super VHS, e saía para gravar. A gente tinha aula de rádio, então a gente tinha uma rádio dentro da faculdade, então a gente fazia programas de rádio, a gente fez programa de rádio policial, a gente fez programa de rádio de esporte. Como todo mundo já trabalhava em televisão no 3º ano, então era mais fácil. Então a gente fez um programa de TV, que a gente chamou a Cátia Fonseca para entrevistar o rapaz que treinou as borboletas da propaganda. Que legal, gente. Fizeram aquelas borboletas da novela do Jorge Tadeu. Então, a gente aprende essas coisas na faculdade. Você aprende como que grava, você aprende como que dirige, você aprende como produz. Para facilitar para os seus coaches, eu vou colocar aqui na tela o programa que a gente tem nos 4 anos de faculdade de rádio e TV. Vou colocar tanto as matérias teóricas quanto as matérias práticas, que vão fazendo com que a gente já vá se aproximando do que a gente vai encarar no mercado de trabalho, tá bom? Então, elas estão aqui na tela para vocês. E aí, você vai atrás de estágio. Então, eu lembro que o meu primeiro estágio foi numa rádio. Eu comecei a trabalhar em rádio e eu fazia rádio escuta. Então, você ouvia todas as outras rádios, vamos supor, você trabalhava na Rádio X. E aí, você tinha que, das 6 da manhã, que eu entrava às 6 da manhã ao meio-dia, você tinha que ouvir a cada 15 minutos as outras rádios para saber o que eles estavam tocando, para você passar para o pessoal da programação, para eles copiarem ou existe fazer aquele balanço. Será que ainda Olha, existe? eu acho que ainda não sei, que isso foi em 90 e tralalá, 97. Aí eu entrei era Nativa FM. Eu lembro que eu falei, gente, mas eu não entendo nada de sertanejo, de pagode, não entendo nada disso. Aí eu fui para lá, fiquei um tempo, e aí a gente começa a fazer promoção. Você começa a fazer tudo. Você cola adesivo em carro que passa nos pedágios. Também fiz estágio na Transamérica. A gente ia em muito show, então a gente distribuía brindes em show do U2, do Bob Dylan, vários shows. Imagina você jovem indo em todos esses shows. 22 anos. Era muito legal porque, assim, você trabalhava muito, mas você andava com o VIP pendurado no pescoço. Então, olha, que eu posso entrar. Então, eu lembro que eu assisti Eu lembro que eu assisti o show do Bob Dylan, assim, muito perto. Mas aí o coordenador chegava e falava, vocês não estão aqui para assistir, vamos trabalhar. E sempre aquela correria. Quando eu estava para me formar, me chamaram para um estágio na Bandeirantes, que era um programa Falcão na Contramão. Aí eu falei, nunca trabalhei em televisão, vamos ver como é que é. E eu lembro que eu fiquei muito pouco tempo naquele programa, acho que uns 3 meses, mas aí quando eu comecei a ver como era um estúdio, aí a cabeça começou a mudar, porque eu falei, gente, é isso aqui que eu quero. Porque ela era uma correria, tipo, 5 minutos para entrar no ar e aí você viu o pessoal do figurino correndo para um lado e o pessoal da iluminação correndo para o outro, e a gente, cara da produção, fazendo tudo que eles mandavam. Olha, pega aquela roupa,
Surtados, né? E aí eu vi que aquela correria, e por ser uma pessoa hiperativa e agitada, eu gostei daquilo, e acabou a faculdade. Aí uma amiga minha me ligou e falou, eu tenho uma vaga de assistente de produção, que aí já não é mais estágio, para você numa emissora. E era para ser assistente de produção num programa da Rede TV. Aí eu falei, quer saber? Eu vou, trabalho, vejo o que é, e se eu não gostar, eu saio. Eu falei, tinha 22, 23 anos, que mal tem. Entrei no começo cuidando de plateia. Então, o que eu fazia? O programa ia ser, vamos supor, amanhã, dia 19. Então, eu tinha que entrar em contato com as caravanas, pedir que eu queria 300 pessoas para o público, e aí eu tinha que entrar em contato com as empresas de ônibus, eu tinha que ficar cronometrando, porque se o ônibus chega atrasado, não tem programa. Não imaginava que tinha tudo isso por trás. Você tem o produtor de plateia. E aí E acontecia várias coisas. Uma vez teve um protesto na Castelo e nenhum ônibus chegava, e o diretor me ligava, cadê o ônibus? E aí me ligava o apresentador, o João Kleber, cadê o ônibus? E todo mundo, cadê o ônibus? E aí, no último minuto, entrava o ônibus, aí você jogava todo mundo lá dentro. E lá na Rede TV eu passei para produção de casting. Casting é quem a gente vai chamar para o programa. Vamos supor, o apresentador falava, olha, eu quero entrevistar a pessoa X. Eu tinha que ligar para a pessoa, convencer a pessoa a vir no programa, marcar o carro para ela. Se ela fosse de fora de São Paulo, marcar o hotel para ela, ver o que ela queria no camarim. Então, você fazia toda aquela produção. Vamos por às 5 horas da tarde, você mandava buscar do hotel, porque a gravação era às 9, então ela tinha que chegar antes. Lembra do Diabo Veste Prada? Total, lembro. Então, lembra que ela sempre corria atrás, pegava bebida e pegava comida? Então, na Rede TV, eu passei muito aquilo. Então, eu ia buscar almoço, eu fazia várias coisas que às vezes não tinha a ver com a minha profissão, mas você começa a ficar muito mais esperto. Saí da Rede TV, fiquei 2 anos lá, fiz um pouco de produção de base nessas produtoras. O que é uma produção de base? Produção de base é aquela pessoa que fica dentro da produção resolvendo os problemas. Vamos supor, eu estou com uma equipe gravando no zoológico. E aí a equipe chegou lá e a pessoa que trabalha no zoológico fala, não estou sabendo de gravação nenhuma. Eles vão ligar para mim, Andréia, resolve. Produção de base é um bombeiro, fica apagando incêndio. Uma vez eu fiz um trabalho que era um comercial que a gente viajou, era no interior da Bahia, em Cruz das Almas. E aí eu ia 2 dias, eu tinha um roteiro, eu ia 2 dias na frente da equipe, então eles me davam uma folha assim, dia 5 vamos entrevistar o senhor João, que é agricultor. Então, eu ia 2 dias na frente, ia na casa do seu João, procurava o seu João, via se o seu João morava lá, tirava foto do seu João, dos cenários, olha, eu acho que vai ficar legal aqui, mandava tudo para ele. Mandava tudo para ele. Tudo isso antes? Tudo isso antes. Era tudo natural, eu achava que quando o Cook chegava lá na casa e batia na porta, era aquela coisa surpresa, não, existe toda uma coisa. Ligava para o diretor, mandava por e-mail essas coisas, isso já era em 2005, então eu falava, o seu João está disponível às 13 horas, ele vai estar com a mulher dele, com a filha dele, essa pergunta ele fala, isso ele não quer fazer, e tal. Deixava tudo pronto, a equipe chegava, eu fazia o intermédio, eu falava, seu João, equipe, seu João, esperava começar a gravação, deu tudo certo, eu pegava o motorista que estava comigo e ia para a próxima cidade. Então, isso aí eu fazia esses trabalhos. E tinha produção de base, às vezes eu ficava sentado o dia inteiro numa mesa, vamos por Andréia, a gente reservou 3 quartos, mas só tem 2. Se vira e consegue mais um, mas não pode passar da verba tal. Você ficava sempre correndo, e eu ia cada vez mais gostando dessa maluquice, que era uma loucura. É dinâmico, né? Porque é gostoso, porque é dinâmico, cada hora é um assunto, uma situação. Sim, você vai... E aí, depois chegou a época que eu fui para o SBT, e eu fui trabalhar lá num reality show, chamava Casamento à Moda Antiga, que foi um grande desafio para mim, porque ali eles viraram e falaram, você vai fazer direção de externo. Eu falei, oi? Você vai chegar para o produtor de locação e vai falar o que você quer. Eu quero um restaurante francês. Ele vai te passar, ele vai fechar um restaurante francês para você vai até lá, olha, vê se está tudo bonito, vai
deixa o set bem bonito e dirige eles e grava eles. E eu era uma menina nova, estava trabalhando com câmeras que tinham, sei lá, 30 anos de televisão, e aí tinha uma certa resistência, até por ser mulher e por ser novinha. Então, às vezes eu falava, olha, eu acho legal aquela luz ali. Não. Então, você tinha que ter um pouco de firmeza. A gente brinca até que você fica um pouco mais dura, porque eu falava, não, eu quero aquela luz ali. Eu lembro que foi um pouco difícil no começo, depois fui para um outro programa, aí eu fui trabalhar num programa que era do Portioli, que era de competição, e aí eu tinha que fazer a produção de casting de novo. Eu tinha que achar pessoas para participarem para competir. As E era pessoas se muito... mobilizavam, daí elas aceitavam? Você tinha que achar pessoas aleatórias. Metade, metade. Às vezes você ligava para algum artista, falava, nossa, super, eu vou. Às vezes você ligava para alguns e falava, odeio essa emissora, eu não vou porque não quero. Jura? Ou, Cada um. ou se não, você tinha... O artista falava, não, eu super topo, mas eu sou da Globo. Então E não pode. Você tinha que entrar em contato com a direção, o departamento de liberação da Globo e mandar um e-mail pedindo liberação daquele artista, ficar no pé. Eu lembro quantas vezes eu liguei para emissoras e algumas vezes eu não conseguia, às vezes vinha um e-mail assim, infelizmente não poderemos liberar a pessoa X, outras vezes vinha. Às Eu vezes lembro na tinha... televisão, quando a gente assistia o programa, quando eu era novinha, que aparecia o artista falando, olha, eu queria aproveitar e agradecer a Globo por ter me autorizado vir. Eu lembro disso. Então, tem Será muito que isso. ainda? Ainda tem, porque existem as liberações. Na MTV eu aprendi bastante coisa, passei por vários departamentos, né? Eu era assistente de produção, não era produtora, mas aprendi bastante coisa. Depois fui para a cultura, fiz só casting, que era um programa temporário, então eu cuidava de plateia e de casting, que é chamar as pessoas para participar do programa. E aí, depois que eu saí da cultura, eu não trabalhei mais em emissoras, e aí eu fui procurar outras coisas para fazer. Pegando esse link de emissoras, eu queria que você pudesse contar um pouquinho para a gente quais são os departamentos que tem dentro de uma emissora de televisão, que você pode trabalhar quando você sai de uma faculdade de rádio e TV. Você tem diretoria, né, a parte administrativa de televisão, você tem a parte das produções, então você pode ser desde um produtor, você pode ser um coordenador de produção, você pode ser um diretor das produções, você pode trabalhar com qualquer tipo de criação, né? Você pode ser roteirista, você pode ser diretor de externa, você pode trabalhar em qualquer tipo de produção, você pode ir para a parte de dramaturgia, para a parte de programação, para publicidade, você pode trabalhar em departamento de RTV de agência, você pode ir para rádio, você pode ir para produtora, você pode trabalhar com internet, tudo que entra direção, produção, edição. Você também pode trabalhar em TVs internas, você pode ter a televisão, TV UOL, TV Hospital São Paulo, TV... Tipo Prevê Sênior, que nem que você fez? Isso. Então, eu trabalhava numa empresa privada que tinha um programa de televisão, e a Elo Pinheiro que apresentava, que chamava de Cara com a Maturidade, então eu trabalhava para aquele programa. Então, às vezes eu ia gravar em hospital, você pode ir para TV a cabo, você pode ir para programas de internet. A área é vasta, né? Ela é bem vasta. Bem vasta. Para você sair por aí procurando alguma coisa para fazer. Como é que você migrou da televisão para a fotografia? O que aconteceu? Eu comecei a fotografar cada vez mais. Então, às vezes, eu levava a câmera para o estúdio, mas fazia foto porque eu queria fazer. Eu conversava com câmera, eu lembro que tinha um câmera na MTV que eu amolava muito ele. Eu falava, que abertura que você usa? Mesma história, o que você faz e tal. E eu fui migrando, sem perceber, para fotografia. E sempre conversando com câmera. Tinha uma coisa com o diretor de fotografia e com o cameraman, que eu sempre chegava e falava, aquela pessoa chata, o que você está fazendo? Deixa eu ver, posso pôr a mão? Às vezes eu até ouvi sai daqui. Começou assim, tinha festa de família, deixa a câmera com a Andréia, que ela fotografa bem. E aí, um dia eu falei, quer saber? Peguei, fui na 7 de Abril, que é a rua do fotógrafo, fui na Galeria 7 de Abril. Nem sabia que tinha isso. Tem Conselheiro Crispiniano e 7 de Abril. Que legal! O point do fotógrafo, ali é a Disneylândia da gente. E tem um monte de loja de fotografia. Conversando com fotógrafos, eu fui lá e comprei uma câmera de entrada.
são as câmeras de entrada, que ela pode, já são intercambiáveis de trocar lente, mas você é que nem carro, você tem a mais simples e vai subir. E aí, um dia, cheguei para uma amiga minha, estava conversando com ela, ela falou, olha, eu vou fazer intermodal no AMB e o fotógrafo furou. Você vai para mim. Eu falei, oi? Pô, não quero saber. Você fotografa, não fotografa? Você vai e cobra o evento para mim os 3 dias. Foi em 2011. Eu falei, tá. Mas eu fui morrendo de medo, Dana. Eu falei, gente, eu fotografo de hobby, tem uma parte teórica que eu aprendi na faculdade e o que eu sempre fucei na internet, fui morrendo de medo. Chegava as pessoas e falavam, faz uma foto, sabe? Eu não tinha ainda aquele trejeito de ser fotógrafo. Fiz o evento, eles amaram as fotos. Aí começou assim, o diretor dessa empresa me chamou para fazer foto da mulher dele. E aí eu fiz foto da mulher dele, que me indicou para todas as amigas dela. E aí foi indo, foi indo. Graças a Deus, eu sempre trabalhei com muita indicação. E aí eu comecei a buscar, e aí eu comecei a fotografar, trabalhando ainda em televisão. Então, eu trabalhava de segunda a 2011. Eu trabalhava de segunda a sexta com produção, essas coisas, e de sábado e domingo eu ia fotografar casamento, evento, e tudo na raça, porque casamento é prova de fogo de fotógrafo. Mas sempre estudando para não ser só aquela foto registro. Então, estudando técnica, eu ia muito na Pinacoteca, todas as exposições que tinham na Pinacoteca eu ia, de fotojornalismo e tudo mais, ia nas exposições do Banco do Brasil, ia no MIS, eu ia em tudo que era museu que você pode imaginar. E procurando criar o meu estilo. E aí, foi assim até 2014. 2014 eu saí da Prevent Senior, eu falei, o que eu vou fazer agora? E aí eu fui só fotografar. Aí eu procurei alguns cursos. Alguns fotógrafos dão cursos, workshops. O que eu fiz? Eu peguei alguns fotógrafos que eu gostava e, você faz curso? Faz um workshop comigo, particular? Fiz um workshop com fiz um curso com a Canon tinha microcursos. Me oferecia isso é uma coisa muito legal para quem quer ser fotógrafo. Procurar um fotógrafo conhecido e falar que você quer ser assistente dele. Ficar um tempo no estúdio dele. Fazer luz para ele, montar cenário para ele, preparar tudo para ele. Nossa, é super legal essa ideia. Isso é muito legal. Então, você procurar um fotógrafo conhecido e acompanhar ele. Chegar num outro fotógrafo que é de casamento, falar, posso ser seu assistente? Depois, posso ser seu segundo fotógrafo? Tem um fotógrafo que é o responsável por captar as cenas principais do casamento. Tem o segundo fotógrafo, que ele tem mais liberdade de pegar inserts e coisas mais detalhezinhos. E aí eu fui me oferecendo a trabalhar com outros fotógrafos e fui procurando. E fui me especializando no fotojornalismo, que é o que eu gosto. Porque, assim, tem vários tipos de fotografia. Você tem fotografia de retrato, que é aquela pessoa, tipo, tem vários famosos aí. Você tem fotojornalismo, você tem fotografia de família, fotografia de nu, você tem fotografia de evento social, você tem fotografia de produto, você tem fotografia de pet, você tem fotografia arquitetônica, que a gente usa outro tipo de lente. De comida, né? Que eu tenho uma amiga que é fotógrafa de comida. Que é sensacional. Comida. E tem todo aquele lance, tem que ketchup não é ketchup. Que o sorvete é feito de gordura hidrogenada. Eu fiz um workshop uma vez, eu achei super legal. Mas você tem fotografia de estilo, que é aquela com fundo branco, fotografia de objeto, fotografia para mecânica, que é tipo peças. Então, você tem N. Só que eu sempre gostei do fotojornalismo. Transitei por algumas, que você tem que saber um pouquinho de cada uma. Para você trabalhar legal, eu não acho legal você ser fotógrafo sem ter a base. Você chegar para mim e falar, vamos fazer uma foto que não é a sua direção, o que eu gosto de fazer, que é fotojornalismo, a gente sabe fazer. Mas você tem a tua preferência. Eu gosto de fotojornalismo. E aí você vai criando seu estilo. Tem fotógrafos que têm um outro tipo de fotografia. Então, eu migrei assim. Eu era uma pessoa curiosa, que trabalhava em televisão, mas levava a câmera para todo lado. Quando saiu da televisão, começou a ir atrás.
fui atrás de fotógrafos, fui atrás de ser assistente, de acompanhar gravações, de fazer cursos, e E eu fui tive atrás. muita sorte, né, Deia? Porque assim, quando eu te conheci, que a gente começou a trabalhar juntas com os vídeos, você falava, posso te fazer umas fotografias? Eu falava, claro, né? Eu vou adorar. E quando eu vi as tuas fotos, era uma mais linda que a outra. Eu falei, o quê? Eu falei, eu quero todas para mim, eu quero sempre você fotografando, porque as fotos ficam outra coisa, a luz, a gente fica com a pele maravilhosa, com a luz maravilhosa, o ângulo maravilhoso. Nossa, o que é isso? Demorou, né? E aí, agora, todos os nossos vídeos, a gente sempre tem uma parte de fotografia que você tira umas fotos muito legais de cada vídeo que a gente faz, né? Ideia, me fala um pouco dessa tua que você hoje é videomaker também, né? Não é só Sim. fotógrafa. Me conta um pouco dessa área do videomaker. Então, assim, eu tinha um pouco de resistência, mas eu, André, achava chato você ficar com a câmera lá gravando e tudo mais. Então, isso é muito engraçado, porque muita gente da área, que eu tenho contato até hoje, fala, nossa, você nunca gostou de vídeo, e hoje é o que você mais faz. Não pode falar dessa água, eu nunca beberei. Brincaram muito comigo. Então, como é que começou isso? Então, teve uma vez que eu fui fazer um evento, já tinha feito todo tipo de foto, e aí a pessoa falou para mim, olha, pode ficar aqui, aproveita o evento e tal, e eu fiquei gravando. E aí, como eu gostava de pulsar em certas coisas, eu tinha assistido um vídeo de um rapaz explicando sobre migração de foto para vídeo, assisti por assistir, e aquilo ficou na minha cabeça, então, automaticamente, eu comecei a gravar. Aquele dia, fiz umas cenas do evento, dei para o cliente de brinde, né? Falei, olha, eu fiz um teaserzinho aqui do seu vídeo, do seu evento, e tudo bem. Esse rapaz me ligou, meu Deus, que coisa, parece um programa de TV, tá lindo, só tá um pouco mais assim, assim. E aí eu falei, tá. E toda vez que eu ia fazer uma foto ou alguma coisa, eu gravava. Então eu comecei a fazer sem compromisso e a estudar. E também fazer tudo de novo, procurar videomaker, procurar câmera, fazer o workshop, ligar para o fotógrafo tal e tudo mais. Quando eu vi, eu estava fazendo os dois ao mesmo tempo. Estava fazendo foto e estava fazendo vídeo. De uns 2 anos para cá, começou a diminuir a quantidade de fotos e aumentar a quantidade de vídeos. E aí eu fui aprimorando, trocando equipamento, comprando luz, comprando mais tudo que eu precisava para fazer essa migração. E aí, agora, com a pandemia, eu só faço vídeo. E aí, quando você começa a fazer vídeo, é legal, mas aí você tem que aprender a editar. Que é uma coisa que eu não gosto. Mas você é E eu fera, não... eu nunca vi uma coisa. Você é cirúrgica nas edições. Falo que você faz milagre nas edições. E é Você é uma coisa que eu muito não... boa. E é engraçado, porque é uma coisa que eu não gostava. Quando eu tinha que acompanhar a edição na Prevent Senior, ou no SBT, que às vezes a gente ia gravar, e aí a gente chegava na emissora, chega na emissora com a fita bruta. Então você tem que assistir tudo e marcar, olha, do minuto tal tem uma cena boa. E aí você já deixa tudo marcado para entregar para o editor. O editor não vai ficar procurando em televisão. Televisão é tudo muito rápido. Então eu decupava, que a gente chama que é decupar a fita, já marcava tudo, e ia acompanhar, às vezes, a edição com a pessoa. E eu achava aquilo muito chato. Eu falava, gente, tem que ter uma paciência de Jó para poder editar. E aí eu fui aprendendo de editar, um dia eu falei, gente, eu não levo jeito nenhum para editar, eu lembro até hoje como foi. E fiquei quebrando a minha cabeça dias. Só que aí eu sempre fui muito teimosa, eu falei, gente, eu vou aprender a editar. E demorei. Quando eu aprendi, eu descobri que aquilo era muito legal, e aí foi sempre, tudo na minha carreira, sempre foi muito assim, quando eu vi, eu já estava fazendo. Eu me planejei para ser uma ótima produtora, eu gostava muito de produzir, mas quando eu vi, eu já era fotógrafa, eu já era isso, eu já era aquilo, e foi sempre muito fluido. E eu sempre fui muito... O fato de ser muito observadora e muito agitada é muito bom para a profissão. Então, quando eu vi, eu estava fazendo vídeo. E é o que eu mais faço hoje. Eu acho que o segredo para o sucesso, Déia, é o que você
falou e o que eu tenho ouvido sempre nas entrevistas com as pessoas é você ter essa abertura, essa flexibilidade para mudança, sabe? A curiosidade, vamos buscar coisas novas e vamos aprimorando, e tudo isso vai criando uma bagagem enorme para você, né? Eu sempre fui muito ligada à tecnologia, então, assim, conforme, quando eu comecei a ver que a televisão estava ficando mais difícil, por causa do advento da internet e tudo mais, eu comecei a ir atrás. Então, assim, eu gosto de... Então, eu estou sempre indo... Agora não, por causa da pandemia, mas sempre tem várias feiras sobre fotografia, você tem que assistir muita coisa. Então, assim, eu meio que no começo me obriguei a... Não, você vai aprender a fazer vídeo. E era uma coisa que eu não gostava. Na época da faculdade, quando tinha aula de edição, eu falava, meu Deus, que coisa chata. Tem um canal que eu gosto muito, que chama Brainstorm Videos. É muito legal. Tem tutorial para o Premiere e tem tutorial para o Vegas. E é super didático, tem vários canais. Mas esse é um que eu gosto muito, que me ajudou muito. Legal. Danda, aproveitando, ó, esses aqui são os canais que eu costumo assistir. Alguns fotógrafos que eu acho muito legais. Eu vou deixar aqui na tela para vocês. E são pessoas que eu gosto muito e que pode agregar bastante ao trabalho de vocês. Poxa, Deia, muito obrigada, muito obrigada. Nossa, essa entrevista está sendo super bacana, tenho certeza que vai agregar, vai ajudar muito esses adolescentes. E para a gente terminar, Deia, eu queria te pedir para você qual que é o conselho que você pode deixar para essa juventude que quer ingressar nesse mercado de fotografia, de videomaker, de produção. O que você pode deixar de conselho? Primeira coisa, você tem que ser muito curioso. Você tem que gostar de assistir TV. Eu sei que hoje em dia muita gente não gosta. Você tem que entender todas as mídias. Então, você tem que assistir TV aberta, você tem que assistir TV a cabo, você tem que assistir programas alternativos. Tem que gostar dessa coisa tem que ser ligeiro. Eu acho que isso é muito importante. Tem que gostar de fotografia. Você tem que gostar. Uma coisa que eu falo, você tem que assistir muito filme. Você tem que assistir filme. Você tem que assistir desde aquele filme iraniano que não dura 5 horas e que não tem trilha, cinema europeu. Você tem que assistir Tarantino, você tem que assistir Scorsese, você tem que assistir cinema blockbuster, tipo filme. Você tem que assistir tudo. Gostar muito. Uma coisa que ajuda muito no olhar são filmes antigos. Casablanca, Meu Apartamento Palácio, Hitchcock, O Vento Levou, todos aqueles filmes com Technicolor, filmes da Doris Day, são maravilhosos. Fazer uma sessão de cinema anos 50, filme com a Elizabeth Taylor, com a Marilyn Monroe, com Grace Kelly. Então você tem que assistir muita coisa. Tem muita coisa legal no Netflix, tem o Roma, que é maravilhoso, que ganhou prêmios e tudo mais no Netflix, que é lindo. Assisti muito documentário, assisti o Cidadão Kane, documentário antigo, mas, assim, é filme de cabeceira, você tem que assistir. Ai, que legal, adorei a dica. E se informar de equipamento, gostar de tecnologia, gostar de computador e de câmera, e procurar sempre se inteirar, porque equipamento passa 6 meses e já mudou tudo de novo. Gostar de entender, gostar de estudar, porque você vai ter que estudar edição, vai ter que estudar luz, vai ter que sempre se reciclar, porque daqui a 6 meses um outro fotógrafo já está fazendo uma outra técnica, e a fotografia é muito rápida. Depois disso, descobrir o ramo que você quer, né? Se você quiser ir para a televisão, você tentar ver que área você quer trabalhar em televisão, ou em rádio, ou alguma coisa do tipo. Se você for para fotografia, descobrir que área da fotografia que faz seu olho brilhar. Eu sou apaixonada por fotojornalismo. Se você for trabalhar com vídeo, também descobrir qual que é o seu estilo, se você gosta de documentário, se você gosta de esporte, o que você gosta de fazer, aprender as técnicas, saber que você vai ter que falar muito, vai ter que ficar muito tempo em pé, vai ter que treinar a mão para não tremer, vai ter que estudar muito, vai ter que ser assistente. Eu fui muito tempo assistente de segurar luz para fotógrafo, porque você aprende assim, você tem que ser muito curioso, procurar se informar, porque assim, é um mundo, a fotografia, ela é um mundo que ela não tem fim. E pôr na cabeça, esse é um conselho que eu dou muito.
as pessoas não têm que lembrar de você, tem que lembrar da sua foto. Se ela lembra de você, porque eu sempre brinco, ela tem que olhar aquela foto e lembrar daquele momento, sabe? Você olhar aquela foto e passar aquele flashback na sua cabeça, esse dia foi tão legal, e você conseguiu captar o sentimento do que você estava assistindo. Então, Ai, que legal isso. Você, tanto para vídeo, para foto, você é um contador de história. Então, eu quero que a pessoa veja aquela foto 20 anos depois e fale, gente, que dia especial. E não aquilo, a fotógrafa nem pegou aquele momento e tal. Então, amar o que você faz é muito importante. Saber que você é o responsável por uma história que vai ficar para sempre. Eu acho que esse é o essencial do fotógrafo, não ser mais um, não ser uma pessoa que só registra. Então, você tem que Nossa, gostar Déia, que muito lindo disso. que você falou. Amei, arrasou. Fechou com chave de ouro essa entrevista. Olha, muito obrigada pela tua presença. Foi super rico esse encontro. Eu acho que você abriu muito assim o leque de possibilidades dentro desse mercado que eu nem imaginava que era tão vasto. Então, eu acho que eles estão saindo dessa entrevista com uma outra visão, né, de mercado, de perspectivas e de dicas riquíssimas que você está deixando aqui para gente. Então, muito obrigada. Espero a gente fazer mais vezes entrevistas, porque eu acho que dá para a gente fazer. Acho que o assunto é vasto. Sim, vai muita coisa. E muito obrigada pela tua disponibilidade. Imagina, Danda, uma coisa também que eu queria deixar à disposição dos seus coaches, dos adolescentes, se alguém dos seus coaches um dia quiser acompanhar, vamos supor, a gente vai fazer uma gravação, eu vou gravar com você, se um dia algum coach quiser acompanhar vamos supor, eu vou fazer um evento, se ele quiser acompanhar um casamento, uma sessão de fotos, alguma coisa, a gente pode combinar. Nossa, super obrigada. E aí é legal você levar, para a pessoa já ir sentindo. Eu acho que não tem nada melhor do que a experiência, então eu super te agradeço e sim, vou lembrar de você, porque claro. se eles quiserem, eu acho que eles vão querer, a gente combina sim. Estou super à disposição, adoro ensinar e vai ser um prazer te ajudar e ajudar para quem é apaixonado por essa área como eu. Então, olha, muito obrigada, Déia, e até a nossa próxima entrevista, né? Tá bom, eu que agradeço. Muito obrigada, Danda. Gosto muito de você e fico muito feliz de ter te ajudado. Eu também gosto muito de você e estou super feliz que finalmente a gente conseguiu fazer a nossa entrevista, né? Aí conseguimos. Então, obrigada. Beijo. Outro, tchau. Tchau.